A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, né? Com muita alegria neste momento, gravando um vídeo aqui para compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos, né? A palavra do Senhor se encontra aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, no versículo 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias era filho do sacerdote Ilquias, da cidade de Anatote, da tribo de Benjamim. Ele foi chamado ainda jovem para proclamar a palavra de Deus em Judá. Mais ou menos 70 anos depois da morte de Isaías. Seu ministério durou cerca de 40 anos. Suas lágrimas pelos pecados e situação de Jerusalém lhe renderam o título de profeta chorão. A época está relacionada com a queda de Judá diante do Império Babilônico. Sua mensagem contra os pecados de Judá e a punição divina que viria por falta de arrependimento não foi ouvida. Seu objetivo era reconciliar os israelitas com Deus e evitar a destruição que estava por vir. Mas, além de não ser ouvido, Jeremias foi perseguido, preso e maltratado por ser fiel à palavra do Senhor, denunciando os pecados do povo. Sem piedade, Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Arrasou a cidade, destruiu o templo e levou muitos cativos para a Babilônia. Ainda assim, Jeremias continuou a proclamar a palavra de Deus. Glória a Deus, né? Aqui no livro de Jeremias relata a história do profeta, né, que foi escolhido de Deus desde o ventre da mãe dele, né? Já era projeto de Deus o nascimento de Jeremias, né? Para que ele crescesse nos ensinamentos de Deus, ouvindo aos mandamentos e estatutos de Deus, e que um dia Jeremias seria usado para proclamar a palavra de Deus no meio dos israelitas, né? O povo de Judá, acerca do que havia de vir, né? Ali em Israel estava tendo muita desobediência aos mandamentos e estatutos de Deus, né? O povo estava se virando para outros deuses, estavam adorando imagens de escultura, estavam se fazendo sacrifícios a qual desagradavam a Deus, né? E a punição de Deus estava por vir. E Deus já levantou o seu profeta Jeremias, né, pela misericórdia dele, para avisar o povo, né, para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse a Deus, para que o povo se achegasse a Deus novamente, para que aquela punição não viesse sobre eles. Mas mesmo assim, o povo continuou, né, em seus próprios caminhos, querendo viver a vida do seu jeito, querendo saciar a sua carne, os desejos da carne, querendo fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Então, veio o rei, né, da Babilônia, Nabucodonosor, e todos sabemos que ele chegou ali e destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, destruiu tudo, né? Acabou com tudo e levou o povo de Deus para o cativeiro, né? O povo ficou preso ali, né? Onde levaram ali também Daniel, todos nós conhecemos a história de Daniel. Foi nesse tempo também que foi levado Cedraque, Mesaque e Abidnego, né? Muitos povos de Deus, né? Muitas coisas aconteceu ali depois de tudo isso que aconteceu, depois da invasão de Babilônia ali em Israel, né? Mas
eu trouxe essa palavra para os irmãos hoje com a fim de também alertar, né, ao povo dessa geração. Nós vemos, né, que o povo está se voltando contra Deus. Muitos estão virando as costas para Deus, estão buscando os seus próprios caminhos, deixando Deus de lado, né, esquecendo do nosso Criador, né? Somos muitas das vezes perseguidos por pregar a palavra de Deus. Muitos se levantam contra o povo de Deus nesta geração também. E eu venho aqui como profeta de Deus para alertar o povo. Se voltem para Deus. Se arrependam dos seus maus caminhos. Se arrependam, voltem para Deus. Jesus é o único caminho, não tem outro caminho. Não adianta ficar procurando agradar, buscar a presença de uma estátua de barro. Não adianta ficar fazendo sacrifícios para espíritos, porque o único Salvador é Jesus Cristo. Só Ele é quem pode nos salvar. O intuito, né, de tudo isso é a salvação. As pessoas querem viver bem neste mundo? Ótimo, isso é muito bom, né? Peça para Deus, Deus abençoe. Ele tem prazer em abençoar cada um de nós. Agora, o real intuito de nós, de nosso povo de Deus, é um dia poder morar no céu. Poder morar na Nova Jerusalém. E lá não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Lá vai ser só alegria. A salvação em Cristo, ela é real. E eu indico para vocês que não busquem outro caminho. Não busquem um atalho, porque não existe atalho. Só existe um caminho, só Jesus Cristo. E se você quiser seguir algo, siga isso. A palavra de Deus, as escrituras do Senhor. Ele deixou a Bíblia Sagrada para que seja o nosso manual, o manual da nossa vida, para nos instruir como devemos viver as nossas vidas. Aqui tem como você saber como você ter uma vida próspera aqui na terra, uma vida saudável, uma vida em paz. Está tudo aqui no manual da vida. Leiam a Bíblia, meus irmãos. Leiam a Bíblia. Não menospreze a palavra de Deus. É só através da palavra de Deus que você vai saber o caminho em que deve andar. E todos nós sabemos que Jesus é o único Salvador. Não existe outro, né? E eu quero deixar essa palavra para vocês hoje, tá bom? Sei que muitas das vezes a gente fica desejando algo que desagrada a Deus, porque a nossa carne é fraca, a nossa carne é terrível, ela deseja muitas coisas, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Resistam às tentações deste mundo. Resistam às tentações da carne. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador das suas almas, né? Se você quer aceitar Jesus neste momento, ajoelhe-se neste momento, fale com Deus, peça para Deus perdoar os seus pecados, peça para Deus escrever o seu nome no livro da vida e comece a partir de hoje a trilhar os caminhos de Jesus, trilhar o caminho da salvação. Amém, meus irmãos? Procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja evangélica que prega a palavra de Deus. Porque tem muitas igrejas por aí, mas tem muitas que
abre com o intuito de ganhar dinheiro. Agora, aquela igreja que prega a palavra de Deus, que você vê que prega a palavra de Deus de verdade, fique nesta igreja e sirva ao Senhor de todo o seu coração. Amém? A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus e que Deus abençoe o nosso povo brasileiro, a nossa nação brasileira. E eu declaro em nome de Jesus que o nosso povo é de Deus, que o nosso povo é de Jesus, que o nosso povo será salvo em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus.